Neste vídeo, veremos a tela de consulta de contratos de direitos autorais e também a tela de cadastro. Então, acessar o editorial ou pelo menu de ícones ou pelo menu principal, editorial, direito autoral contrato. Essa tela inicial é de consulta, então existem vários filtros para tentar encontrar os contratos. Ele pode ser pelo nome ou pelo código, pelo produto, pela editora do produto, pelo favorecido ou agente. Aqui ainda temos por datas, conforme as datas que foram cadastradas dentro do contrato, eu posso procurar por fim de contrato, por último acerto, por previsão de publicação. E ainda, nessa tela de resumo, conforme nós vimos em configurações, aqui vai apresentar quantos contratos estão a vencer nos próximos dias e quantos contratos vencidos. Tendo uma quantidade aqui, dá para clicar 2 vezes em cima que ele vai apresentar na tela de pesquisa os que estão. No caso, aqui não tem nenhum. Então, eu vou dar um pesquisar aqui geral e ele vem todos os contratos que já estão cadastrados. Eu não usei filtro nenhum. Para cadastrar um novo contrato, nós vamos na folhinha novo. Aí aqui vem a tela toda em branco, né, com os campos em branco, que tem aqui as informações iniciais e depois várias abas para serem preenchidas, certo? Algumas abas estão em cinza. Por quê? Porque elas precisam ter alguns dados configurados aqui e aí salvos, daí libera. Eu vou abrir um contrato já cadastrado. Na primeira parte aqui, tem vários campos que daí você, pela sua empresa, né, define se quer usar ou não. Alguns são obrigatórios, outros não. Então, o primeiro é o título, né? Aí o título, geralmente, os clientes usam o próprio nome do livro. A situação, então, todos os campos que aparecem com esse combo aqui do lado são aqueles pré-cadastros que nós vimos em configurações, tá? Então, aqui a situação, aí o número do contrato, qual a edição do livro, aqui se o contrato está ativo ou não, a data de início de contrato e fim de contrato, limite de publicação, ok? Nesse vídeo, eu vou me fixar um pouquinho nos campos principais, assim, os que definem, né, para poder fazer o cálculo do fechamento. Aqui a moeda que vai ser pago, né? Aqui, se tem algum saldo de adiantamento. Então, quando é implantado o Versa, ao implantar o módulo de direito autoral, se esse produto ainda tem algum saldo de adiantamento a ser descontado nos próximos direitos autorais, é lançado aqui. Aí, aqui, quantidade vendida e quantidade de saldo passado. Né? Então, o que já aconteceu até o momento. E aqui a data do último acerto. Então, quando foi a última vez que foi acertado, e aí, pela periodicidade que está nessa aba faixa, o Versa vai saber no momento do fechamento e pela data se já é momento de fechar ou não. Aqui ainda tem o campo empresa. Se o Versa está instalado na sua empresa, para várias empresas, tem várias empresas configuradas no Versa, aqui, se não é escolhida empresa nenhuma, é porque ele vai considerar a venda desse produto em todas as empresas. Se é para considerar de uma empresa só a venda de uma empresa só, escolher aqui. E ainda nessa mesma linha, né, se tem mais do que uma empresa cadastrada, dá para escolher qual a empresa que vai ser a pagadora do direito autoral. Então, lá no financeiro, contas a pagar, já vai ficar para essa empresa. A primeira aba, que é a adicional, tem informações sobre título original, idioma, editora, todas opcionais aqui para o caso se for uma tradução e se você quiser detalhar. Aqui tem a apuração do valor pelo pago. Se o contrato vai ser pago, se o direito autoral desse contrato vai somente ser pago após o cliente pagar a compra que ele fez, aí marca aqui.
aqui resumir por tipo de operação. Então, nos relatórios de fechamento, que tem detalhamento por tipo de operação, ele vai aparecer. Aqui é para apresentar a composição do valor médio, certo? Do produto, que seria com os descontos, né? E aqui, se eu marco a apuração do valor pelo pago, ele libera o apresenta quantidade faturada. Então, o que significa isso? Que nos relatórios de fechamento, além de apresentar o faturado pelo pago no período, ele também vai mostrar a quantidade faturada no período. Na aba coleção, o importante é informar a condição de pagamento. Então, é quantos dias após o fechamento vai ser pago o direito autoral. Próxima aba é faixa. Aqui você vai definir o início e o final da faixa de venda, né? Por exemplo, aqui é do 0 ou do 1 até 10 mil, eu vou pagar 10%. Aí eu podia definir do 10.001 até 20 mil, eu vou pagar 12%, ok? Então, pela faixa de venda. E aqui, se eu tiver diversos tipos de operações de venda e eu tiver percentuais diferentes, eu marco faixa por tipo de operação e aí eu vou escolher o tipo de operação, conforme nós vimos lá em configurações. Aqui, vou escolher se é pago pelo bruto ou pelo líquido, né? Então, se é pelo preço de capa ou líquido descontando, considerando o desconto. Aqui a periodicidade, né, em que é pago. Na aba favorecido, eu vou escolher para quem eu vou pagar. Aí aqui pode depender, né, se é o autor ou se é um agente, uma empresa, e essa pessoa ou essa empresa tem que estar cadastrada no Versa, tá? Então, eu vou escolher aqui. Aí, se é uma pessoa só que vai receber, eu coloco o percentual de 100%. Ou, se é mais do que uma pessoa, mais do que um autor, ou um autor e um ilustrador, eu coloco o percentual para cada um. Então, por exemplo, a Maria vai receber 80% e eu salvo. E aí, eu vou cadastrar mais uma pessoa que vai receber o restante, que seria os 20%. Ok? Bom, aqui na aba garantia, eu vou definir quanto de garantia que eu vou estar pagando para um determinado favorecido. Certo? Então, aqui eu vou escolher dos favorecidos que estão cadastrados, quanto que eu vou dar de adiantamento. Então, aqui eu escolho a moeda, o valor, a data do vencimento, a data do pagamento. Aí, essas opções têm a ver, primeiro, com o pagamento. A primeira opção é: eu vou pagar esse adiantamento no intervalo entre os fechamentos. Por exemplo, só faria fechamento no final do ano, mas agora, em março, eu já quero pagar um adiantamento para essa pessoa. Então, eu marco aqui integrar ao financeiro DA pagamento. Então, depois que eu fizer isso aqui e entrando depois no módulo financeiro, na integração com o financeiro que a gente vai ver, ele vai integrar e já vai jogar no contas a pagar. Na segunda opção, ele vai adicionar essa garantia ou esse adiantamento quando for o próximo fechamento. E aqui, quando eu quero simplesmente deixar registrado que foi dado um adiantamento, tá? Um simples registro histórico. Ele não vai ser descontado nem nada, só vai ficar aqui o registro. Essa parte de baixo aqui é onde eu vou definir que adicionar esse pagamento no saldo do adiantamento do contrato. Então, o que é? No próximo fechamento, eu vou começar a descontar desse adiantamento. Então, por exemplo, adiantei R$1.000 e no próximo fechamento deu que eu deveria pagar R$200 de direito autoral. O que o Versa vai fazer? Ele vai pegar 1.000, vai descontar o 200 e vai ficar como saldo de adiantamento 800 e não vai pagar nada.
observação e master, tem um campo de observação grande que você pode usar para o que quiser. Se esse contrato está vinculado ao master, eu vou marcar aqui quem é o contrato master que eu vou vincular. Na aba produto, eu vou vincular qual produto está desse contrato. Então, eu vou na folhinha novo e procuro o produto, certo? Aí já está aqui o produto. Essa aba autor é para registro de quantidade de livros que foi entregue ao autor. É só para registro, tá? Então, coloca a quantidade, qual é a data e se tem algum dado para entrega. Na aba histórico vão aparecer todos os fechamentos, as datas, as informações sobre os fechamentos. A aba contatos é para cadastrar os contatos desse contrato de direito autoral. No menu arquivo está disponível duplicar o contrato, então se você tem um contrato semelhante, você pode utilizar um, cadastrar um e já duplicar para o outro. A opção de anexar arquivo, se você quiser anexar o próprio contrato, se você tiver em meio digital. E já quando for dada uma garantia para o autor, já integrar a garantia com o financeiro por aqui. No menu registros, fica a parte de imprimir o log, que ele mostra tudo que foi realizado e qual usuário do Versa que fez as alterações no contrato. E aqui no segurança, marcar alteração bloqueada ou bloqueio de pagamento do contrato, e para isso o perfil do usuário no Versa precisa estar configurado com essa permissão.